Olá, eu sou Juliana Lima e estou aqui com mais um vídeo sobre temas ligados à liderança. E hoje o nosso tema vai ser resiliência. Eu estou com o Júnior Araújo, uma pessoa muito especial, um amigo que eu vou contar para vocês, ele vai contar a trajetória dele e eu vou falar um pouquinho como nós nos conhecemos. Então, se você ainda não segue o nosso canal, siga o nosso canal, dá um like no final do vídeo, se você gostou, e faz um comentário, alguma pergunta para o Júnior, tá? Então vamos lá. Boa tarde, Júnior, tudo bem? Boa tarde, Juliana Lima. Tudo jóia, graças a Deus. Primeiramente, aí, agradecer por essa oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco da nossa história, né, e de tudo que nós temos aprendido aí durante a caminhada. E é uma honra estar participando com você hoje dessa entrevista. Obrigada, é uma honra do meu lado também, pode ter certeza. Fico muito feliz de você estar aqui com a gente, tá bom? Então, Perfeito. assim, contando rapidamente, Júnior, como a gente se conheceu. Eu conheci o Júnior através de uma pessoa que trabalhava comigo. Ela me deu a dica, eu precisava de uma pessoa para lavar meu carro, e ela falou: Olha, eu tenho uma pessoa, um casal, que pode vir e que fazem um trabalho super bem feito e que são pessoas maravilhosas. E aí eu entrei em contato com o Júnior e ele começou a lavar meu carro, conheceu aqui, né, a minha família e acabou assim virando família. Ele e a esposa dele. E assim, a gente ficava realmente. Ele vai contar a história dele. Ele é um cadeirante e uma pessoa assim que não deixa nenhum tipo de barreira parar a vida dele. Assim, ele supera qualquer barreira. Então, Júnior, eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória para gente. E aí eu vou fazendo as perguntas e a gente vai seguindo. Então, você Perfeito, pode Ju. contar, por favor? Com certeza, sim. A minha história, eu sou de Brasília, né, natural, de Brasília, Distrito Federal. Nasci numa cidade satélite chamada Ceilândia, hoje é a maior cidade satélite em torno de Brasília. E eu vim de uma família completamente pobre, né, onde a minha mãe, ela vendia balinha na porta da escola que eu estudava. Meu pai era pedreiro e eu sou o mais novo de quatro irmãos. Então a vida não era nada fácil, onde nós morávamos não tinha saneamento básico, não tinha asfalto, a água, para buscar água, tinha que levar os baldes para um certo local, que era mais ou menos aí 20 a 30 minutos andando, né, para poder ir com os baldes, para poder carregar a água, para poder ali trazer mesmo assim água para nossa casa. E eu cresci em meio a todas essas dificuldades. E com isso, a gente naturalmente, pessoas que vêm de classe baixa, assim como eu vim do Brasil, elas já têm que ter uma resiliência no sangue, né? Já é um instinto já. E o Sim. tempo foi se passando, e com 11 anos de idade, infelizmente, eu experimentei as drogas, né? Com 11 anos de idade, muito novo, uma criança ainda, e eu experimentei as drogas, e aquilo afetou muito a minha vida. E fez com que eu também tivesse a resiliência de quando eu consegui sair, né? Há 16 anos atrás, eu fiz uma promessa para Deus que eu nunca mais usaria drogas, mas essa fase me deixou muitas sequelas. E uma dessas sequelas foi eu ficar em uma cadeira de rodas, né? Eu fiquei na cadeira de rodas. Eu tinha 14 anos somente, eu fui alvejado por um tiro que me deixou paraplégico. E esse tiro, ele foi alvejado pela mão de uma pessoa que se dizia meu amigo. E foi algo assim mesmo muito difícil, não só para mim, mas para toda a minha família, porque você ter uma pessoa com deficiência dentro da sua casa é totalmente difícil. Então a resiliência ela não veio só para mim, mas ela veio para toda a A minha família família, toda, a estrutura toda sim, tem que estar, exato. que teve que mudar a rotina, né, para poder ali estar cuidando de mim. E devido a ficar em uma cadeira de roda, veio também a depressão. Duas fases difíceis. Primeiramente, a adolescência, e segundo, por estar em uma cadeira de rodas. Então, foi um turbilhão na minha mente. Eu tive que me reinventar para poder conseguir viver, né, ali de uma forma como um cadeirante. E não foi fácil, chegando ao ponto ali mesmo de muitas vezes ficar mais internado em hospitais do que propriamente em casa. Então, isso tudo foi me trazendo resiliência durante o caminho. E pior de tudo foi a questão de chegar no fundo do poço com 15 anos de idade.
porque eu comecei a usar drogas com 11, com 14 fiquei na cadeira de roda e com 15 anos de idade eu me tornei um alcoólatra. E eu bebia de segunda a segunda, ou eu estava bêbado ou eu estava dormindo, né? E isso ainda em cima de uma cadeira de roda. Então foram mais 7 anos ainda, depois que eu fiquei na cadeira de roda, no alcoolismo e nas drogas, e eu passei por todos os tipos de humilhação que você imaginar e também aqueles que você nem imagina. Eu passei de humilhação nessa fase, né, de ser um cadeirante, usuário de droga e alcoólatra. E isso tudo quando há 16 anos atrás, quando eu fiz uma promessa para Deus que eu nunca mais usaria drogas, me trouxe uma resiliência, porque eu fiz uma análise da minha vida. Quando eu parei de usar drogas, Juliana, eu estava com 21 anos de idade e eu tinha a sexta série e eu tinha passado já por 15 cirurgias. Então foi assim mesmo uma fase muito difícil que me trouxe uma força muito grande. E quando eu parei de usar drogas, eu não tinha nenhum amigo influente que poderia conseguir ali um emprego para mim. E foi aonde eu tive que me reinventar e eu comecei a vigiar carros, né? E eu me tornei um flanelinha com 21 anos de idade para me poder ali ocupar a minha mente e poder trazer um sustento também para poder ajudar a minha mãe e o meu pai. E com isso, eu comecei a criar técnicas, né, de vendas, mesmo sem nunca ter estudado sobre vendas. Uau! Quer falar Júnior, alguma coisa? olha, eu tô assim, assim, que história tocante demais enfim, uma pergunta. Você, quando você estava nesse momento, esse momento extremamente difícil, quer dizer, passando por tudo isso, o que que realmente assim você considera que foi um ponto de virada? Assim, que a gente Sim. chama aqui um turning point, que você fala, não, daqui eu não vou seguir, eu não quero mais essa vida, ou foi um trabalho assim que você fez na sua cabeça, ou você realmente pediu ajuda para alguém, algum mentor, alguma. Conta um pouco assim, como você realmente saiu desse ambiente, desse momento tão difícil, porque pelo que você falou, não foi nada fácil. Sim. Eu tenho uma crença, ô, Juliana, que todo ser, ele é um ser físico e ele é um ser espiritual. Todos nós. Nós temos dois propósitos. Nós temos um propósito físico e nós temos um propósito espiritual. É como se Deus, o Criador de tudo, ele não deu uma profissão somente, né? Por exemplo, já pensou se todo mundo fosse médico ou se todo mundo fosse pedreiro? Então, como fala? Ele deu uma missão terrena para cada um de nós. E a nossa missão terrena é agregar na vida do outro com a nossa Talento. missão, com o nosso talento de empreendedor. E a nossa missão espiritual, ela também foi dada para cada um de nós. E eu falo isso com toda certeza e convicção. Eu saí de casa para ir para uma festa para poder consumir drogas. E dentro dessa festa, eu tive um encontro com Jesus. 3 horas da manhã, eu estava completamente drogado e eu tive um encontro com ele. E desde esse dia a minha vida ela foi transformada e nunca mais eu voltei a usar drogas. Então, como eu sempre falo, tem 16 anos, foi um clique. Eu não fui para uma festa para poder parar de usar droga, eu fui para uma festa para consumir drogas. Mas ali eu tive um encontro com Jesus Cristo e ele mudou a minha história. E hoje essa é a minha fé, né? Em que eu me baseio, eu sou cristão e a minha vida foi transformada porque eu tive um encontro genuíno com Jesus. Que interessante, olha, Sim, mensagem maravilhosa que você está passando. Júnior, agora, como você sabe, assim, esse canal fala de liderança, assim, para mim sim, aham, você é um líder em todos os aspectos. Eu acho que é uma liderança própria, quer dizer, uma sim, autoliderança, e eu acho que você lidera, hoje você tem equipes, você tem vários business, aí você vai contar um pouco a sua história, quer dizer, como você conseguiu transformar realmente a sua vida e hoje você está aqui nessa luta e crescendo cada vez mais e se superando. Então, assim, o que eu queria. Então, conta, assim, continua a sua sim. trajetória, que você tem uma história linda para contar. Aham. Então, pode seguir, querido, pode contar. Quando eu comecei a vigiar carros, eu comecei a fazer amizade com as pessoas dos carros que paravam na feira para me vigiar, e ali para eu vigiar os carros dessas pessoas. E ali eu comecei a fazer o meu network e fazer a minha rede de contatos. Na época eu não tinha nenhum celular para poder salvar o contato das pessoas. Eu anotava num pedaço de papel.
E ali eu vi que eu tinha um dom para vendas. E nesse mesmo local, tinha um homem que ele tinha uma empresa de venda de chinelas, de sandálias femininas, no atacado. Então, para você comprar no atacado, você tinha que comprar acima de 50 peças. E ela no atacado saía por R$ 5 cada. Mas se você entrasse lá para comprar só uma, ela saía por 20. Então, como eu fiz amizade com o dono, ele falou para mim, falou, ó, Júnior, se você quiser comprar sandálias lá, você pode pegar quantas você quiser que eu vendo para você a preço de custo. Eu já deixei avisado lá para os meus vendedores. E aí eu comprava sandálias a R$ 5 e aonde eu vigiava carros, eu vendia elas por 15. Então ali eu estava Ai, que multiplicando o meu dinheiro. maravilhoso! É, Júnior, olha, eu vou só sim. fazer um comentário assim. Aham. Eu agora, com essa fase de business, Uhum. depois de anos no mundo corporativo, eu agora estou com o meu próprio business, fazendo a Sim. mentoria em liderança, e estou, assim, conhecendo esse novo mundo que tem toda essa parte de você, como você conseguir leads, como você pegar Sim. esses contatos e tudo, e você vê que interessante, você, desde essa época, você Aham. lá guardando o carro e tudo, você já ter essa sacação de falar, putz, eu já vou pegar o contato de todo mundo, já Sim. vou anotar aqui. Olha aqui, isso quantos anos atrás, Júnior? Há 15 anos atrás. Meu 15 Deus, anos. olha que 15 anos coisa. atrás. E você ali É, sem muito, você não tinha estrutura nenhuma, nada, quer dizer, nada você é. ia. Então, assim, é importante, eu acho que para todo mundo que está assistindo, assim, que eu acho que as limitações estão na Sim. nossa mente, não é, Com Júnior? Eu certeza, acho que, com assim, certeza. você não deixava nada te Não, abalar, não deixava nenhum tipo de desafio, de desafio. problema, não Uhum. permitir que você crescesse. Então segue. Sim. E aí eu vi que a oportunidade que eu tinha de estar ali como empreendedor no começo, para você ter uma ideia, Juliana, eu fazia 3 salários mínimos por mês, vigiando carro, vendendo sandália, trabalhando todo dia de 8 da manhã às 2 horas da tarde. E foi aonde eu tomei uma decisão de viver somente do empreendedorismo. E é o que eu faço hoje, incentivar pessoas a empreender. Porque, olha, para nós estarmos aqui nessa tela hoje, alguém teve que ter coragem de acreditar que um celular ele poderia transmitir uma videochamada. Então, alguém inventou isso, né? Essa planta que está do seu lado, alguém inventou o business para começar a vender ela, ou a pessoa que pintou essa parede que está atrás de você teve que inventar essa televisão que está aqui, esse microfone. Se nós colocarmos só no nosso ambiente que nós estamos vendo aqui, nós vamos colocar um número incalculável de empreendedores que tiveram a coragem de empreender Coragem, exato. para que hoje nós estivéssemos aqui. Então, a coragem, ela faz toda a diferença no mundo do empreendedorismo. Não era todos os dias que eu acordava motivado a sair de casa e empurrar minha cadeira, quase 40 minutos empurrando a cadeira, para poder chegar nessa feira, para poder ali começar a vigiar carros. Todos os dias era uma batalha na minha mente, mas eu sempre falo assim, que quando a gente não for pela motivação, que a gente vá pela disciplina. Então, eu criei uma disciplina Ótimo. aonde todos os dias eu tinha que acordar cedo e eu tinha que ir para aquela feira poder fazer ali o meu melhor. E com isso eu vi o meu dom de vendas e foi aonde eu passei para uma próxima fase, né? Eu fui trabalhar em uma loja de material de construção, que era do meu pai, e eu trabalhei lá por um ano, né, naquela loja de material de construção, e a loja quadriplicou o valor mensal de faturamento. Nossa, E ali eu vi que eu tinha um dom para o empreendedorismo de abrir lojas. E foi aonde, com um ano trabalhando lá, eu cheguei no meu pai, falei para ele, falei, olha, pai, eu trabalhei para o senhor um ano, o senhor não precisa me pagar minha rescisão, não precisa me pagar nada, zero, nem o meu salário desse mês. Eu vou trabalhar mais 30 dias para o senhor e eu vou abrir a minha própria loja, eu vou abrir uma loja de roupas. E aí ele concordou, é claro, trabalhei para ele mais 30 dias e saí ali daquela loja e fui abrir a minha primeira loja, né? Que foi uma loja de roupas. E a minha criação dessa primeira loja, o interessante dela, Juliana, é que não era uma loja de roupas novas, era uma loja de roupas usadas como o Goodwill. Né? E eu abri ela dentro de uma periferia em Brasília, que chama Sol Nascente, aonde na época nem asfalto tinha, só que era um fluxo muito grande de gente. Então eu gente. passei na principal, era muita gente, parecia um formigueiro de gente. E aí eu aluguei a loja, montei a loja como se fosse uma loja de shopping, com manequim, espelhos, só que qualquer peça que tinha dentro da loja custava somente R$ 2.
Então chamava Bazar Popular. Qualquer peça, R$ 2. E lá mesmo eu comprava e vendia. Então a pessoa chegava com um sacolão ali, mais ou menos com 40 peças de roupa, eu oferecia R$ 10, porque a pessoa não estava usando mesmo, e eu separava as que estavam boa, né? Que não estava manchada nem rasgada, e ali vamos colocar que eu pagava R$ 10 em 30 peças de roupa. E com essas 30 peças de roupa, eu faturava 30 vezes mais, né? Então, com isso, eu Olha, comecei a ter um ganho muito bom ali mesmo e contratei uma funcionária, né, para minha primeira loja e abri a minha segunda loja. Então, em menos de 6 meses, eu estava com 2 lojas nessa modalidade. E em 2012 eu comecei a empreender na área de celulares também, né? Porque celular foi, se a gente parar para pensar, há 14 anos atrás estavam inventando o touchscreen no Brasil, estava chegando, né? Os celulares chineses no Brasil que tinha ali o touchscreen. E foi aonde eu vi uma oportunidade de negócio e abri a minha primeira loja. Como eu não sabia mexer com celular, mas eu tinha um amigo que já tinha uma loja. Eu tive uma ideia. E a ideia que eu tive, Juliana, foi trabalhar de graça para ele, para eu poder aprender. Eu liguei para ele e falei: Ô Fábio, você pode me ensinar a mexer com o celular? Eu trabalho para você de graça para você poder me ensinar. Ele falou: se você quiser vir hoje, você pode vir. Aí deixei uma funcionária numa loja, outra na outra e comecei a aprender a consertar celulares. E todos os dias ele era 20, 30 celulares, eu desmontando, ele me ensinando. Com mais ou menos um mês depois eu aprendi a mexer, trabalhei com ele 2 meses e abri a minha primeira loja de celulares, foi a Junior Texel, no Shopping Popular de Ceilândia, lá em Brasília, em 2013. E ali eu comecei, e até hoje, né, nós temos essa loja. Hoje ela está na Câmara dos Deputados em Brasília. Eu sou ah, proprietário da é? única loja de celulares da Câmara dos Deputados em Brasília, é minha, né, e do meu irmão. Nós somos sócios na loja. E isso, durante toda a caminhada, eu fui aprendendo, né, que tudo é um desafio. Todas as vezes que Sim. você empreende, você tem um desafio. Eu estou falando para você de 3 lojas que deram certo, mas eu abri mais de 15 lojas que deram errado. É, Então, isso é durante a interessante caminhada, você falar isso, porque tem é muita gente que escuta e fala, nossa, mas tudo que ele faz dá fácil, né? certo, que é tudo Sim, fácil, e não tem nada sim, fácil. E eu, assim, nada. só voltando num ponto que você falou, que eu achei super importante, você falou em pontos, assim, é, importantíssimos. Você vê, você se colocou à disposição de trabalhar de graça para você Sim. aprender sobre Uhum, o business. Eu vejo, eu escuto muita gente reclamando muito, sabe, Júnior? Lógico sim, que, né? Todo mundo tem lá as suas dificuldades, as suas batalhas, assim, respeitando sim. a batalha de todo mundo. Mas eu Uhum, acho que quando você toma essa decisão, sabe, você fala, não, eu quero realmente sim. empreender, ou eu quero ser bem-sucedido, eu quero fazer Uhum, acontecer, você não deixa que essas pequenas dificuldades interrompam a sua trajetória. Eu acho que é muito sim. importante você ter isso, você ter essa disciplina. E muitas vezes a gente não consegue ter essa força, não é, Júlio? Verdade. Às vezes você acorda e fala, putz, será? É, Você fica com dúvidas, você tem medo, você tem. Isso faz parte. Agora é sim. você ter a disciplina de seguir em frente. Você olhar Todo para dia. frente e falar, gente, por mais que a nossa mente ela dá uma boicotada. Eu imagino que Sim. depois você até Uhum, comenta isso, se você sentia isso, que às vezes quando você começa a crescer muito, a sua mente uhum, que, né, você veio de uma família humilde, você veio de sim. muita dificuldade, às vezes a nossa mente ela quer que você não tenha muito esforço. Ela fala, Sim. vamos voltar para o que você está acostumado, para aquele Sim. lugar comum ali. Você é uma luta, que você tem que estar lutando ali para você Sim. conseguir realmente ir em frente. Então, assim, Uhum, você sentiu isso em algum momento, assim, quer dizer, momentos que falava, poxa, não, Júnior, você não vai conseguir, ou, quer dizer, essa emoção de dúvida, esse sentimento de dúvida, de até medo, né? Acho que sim. dá muito quando você está empreendendo. O medo ele paralisa, né? 90, mais de 90% das pessoas, né? Então, eu sempre falo assim que eu nunca desacreditei que daria certo, Juliana, nunca. Em momento nenhum eu desacreditei que daria certo. Eu tenho uma frase comigo, eu falo assim sempre que quando você monta um negócio que você acredita 99,9% que vai dar certo, é 100% de certeza que ele vai dar errado. Agora, quando você monta um negócio que você tem 100% de certeza que vai dar certo, é 0% de chance de dar errado. Então, essa resiliência fez com que todo empreendimento que eu fiz que não deu certo é aqueles 5 segundos que o Flávio Augusto fala
de frustração, né? Ele fala, você se frustrou com uma situação como empreendedor, você tem 5 segundos para você estralar o dedo e opa, peraí, não deu certo aqui, agora vamos para cima desse outro lado. Então eu tenho muito isso. Todas as vezes que eu quebrei, vamos dizer assim, que eu não tive condição de manter as minhas lojas, eu sempre bati a poeira do pé, entendeu? E peraí, não deu certo? Quanto que é o prejuízo? O prejuízo é tanto, então eu tenho que correr atrás de tanto para poder cobrir esse prejuízo. E sempre dando a volta por cima e sempre saindo mais esperto do que quando eu entrei, todas as Exatamente, eu ia vezes. comentar isso. Eu acho que assim, aprendendo, não é? Que eu acho que a resiliência Sim, tem isso também. É você aprender com os momentos difíceis. Você sim, falou, poxa, aham, tô aqui passando de repente isso, o business não deu certo e tudo, mas você pegar aquela lição, falar, pô, aham, aprendi aquela lição, não vou repetir. sim, No aham, próximo business eu vou fazer diferente, eu vou fazer é, uma coisa. Então, assim, você pegar aquilo com uma experiência, mas não deixar aham, que tire as suas forças. sim, aham, E você sim, fale, não, se desespere. Aí a sua é aquela questão de você ter uma inteligência emocional, você ter um sim, controle ali daquele momento difícil e você seguir em frente, você sim. decidir falar, não, eu vou em frente, Eu por vou em mais frente, é. que venham as dificuldades, mas eu vou seguir em frente. E eu falo assim, né, Juliana, que quando você passa por uma grande luta, aquilo vai te trazer uma experiência para você lidar com problemas que nem eu sempre falo de mim mesmo. Eu era uma pessoa que quando eu tinha algum problema, por exemplo, de dívida, por exemplo, eu tinha uma dívida, eu não conseguia dormir à noite, desculpa, eu não conseguia dormir à noite, ficava só pensando naquilo, aquilo me sufocava tanto que eu não conseguia nem dormir. E aí eu fui ver que existem dois tipos de dívidas. Existe aquela dívida que você vai numa loja e você compra R$ 10.000 num cartão só de coisas inúteis, de bolsa, roupa de marca e tal. Sim. E tem aquela dívida de crescimento, que é aquela dívida que eu fazia. Por exemplo, eu comprava um terreno e eu não tinha nenhum dinheiro para pagar a mensalidade, mas mês a mês eu conseguia o dinheiro para poder pagar. Aí eu ia construir a casa. Eu lembro, Juliana, uma das casas que eu construí no Brasil, que para mim terminar de pagar o pedreiro, faltava R$ 800. Eu não tinha nem R$ 1, minha conta estava no negativo. A única coisa que eu tinha de valor era um notebook que eu não usava, porque não fui muito acostumado a usar notebook. Então, quase tudo eu resolvo pelo celular e eu não estava usando ele. Ele valia mais ou menos uns R$ 2.000. E eu anunciei no grupo, eu falei, olha, R$ 800 para hoje. Aí uma mulher entrou em contato e falou assim, olha, eu quero, você pode trazer aqui em casa? Eu falei, agora. Cheguei lá, entreguei o notebook, peguei aqueles R$ 800. Foi os últimos R$ 800 ali que eu tinha mesmo para poder pagar o pedreiro para construir uma casa. Só que depois daquela casa, ela me trouxe um retorno tão grande, Olha, tipo assim, incomparável. Mas aqueles R$ 800, ele me marcaram. Se você me perguntar quanto que eu gastei na construção toda, eu não lembro. Mas se você me perguntar, o último dinheiro que eu paguei foi com a venda daquele notebook. Então, tipo assim, foi algo que eu tive que me inventar naquela época e sendo criticado por tudo e por todos, porque o empreendedor ele vai ser criticado de todos os lados. E aí todo mundo é o doido, é o que atira para todo lado, é o que não foca em nada, entendeu? E eu trabalhando. Chegou uma fase da minha vida que eu mexia com muitas coisas e de todo lado ali fazendo dinheiro e investindo, fazendo dinheiro e investindo. E como eu falei, eu sempre acreditei que daria certo. Aí hoje, para assim, graças a Deus, eu tenho uma esposa que eu sempre sonhei, estamos fazendo aqui 15 anos de casado agora, você conheceu ela, é uma pessoa maravilhosa, maravilhosa. Não, que conheço está muito. junto. Então, moro no lugar que eu sempre sonhei, todos os dias eu vejo o pôr do sol. Tenho o carro que eu sempre sonhei, conversível, que eu sempre, desde criança, eu sonhei em ter um Mustang. Hoje eu tenho meu Mustang, minha esposa tem o carro dela, minha mãe vem de 3 em 3 meses para os Estados Unidos. Tipo assim, já conhecemos 3 países, 16 estados no Brasil, 15 estados aqui na América. Ajudamos N instituições de caridade, fazemos filantropia e temos hoje um time aí, Ah, mais isso é ou muito menos, bom. direto e indiretamente, um grupo com quase 50 colaboradores trabalhando nas empresas que nós gerenciamos hoje. Então, tudo isso foi por quê? Porque eu não desisti que daria certo. Somente isso. Perfeito. Não, essa sua resiliência é assim incrível. Eu assim te Sim, parabenizo porque, Júnior, é linda a sua história, linda, linda. sim, Eu só queria, se você pudesse contar que assim uma parte da sua história que eu conheço, assim sim, só fazer um comentário antes de você começar a falar. Eu queria essa trajetória da vinda para os Estados Unidos, que eu acho sim. que a Cássia também fez aquela pesquisa. Você conta um Uhum, pouco sobre isso, mas contando que você, quando eu te conheci,
Quer dizer, você vinha aqui lavar meu carro, mas É. você sempre, Júnior, pensando em empreender. Você Uhum. sempre já ficava. Você estava com uma empresa, a empresa era sua e da Sim, Cássia. Vocês estavam lavando o carro, basicamente. Vocês sim. abriram essa empresa para lavar E carro. da sócia que você me ajudou lá na leitura do contrato, você lembra Exato, disso? É, exato. eu vou Mas contar aí sobre você. isso. Pois é, você rapidamente você já falou, Juliana, eu quero ampliar o nosso business e tal, e eu Uhum. conheci uma americana que ela quer investir, então eu vou dar força de trabalho, o conhecimento que eu tenho para lavar os carros, porque assim, você já fazia um trabalho diferenciado. Sim. Era incrível, assim, os produtos que você usava. Pô, meu carro, eu falo para você, Júnior, nunca foi tão bem lavado. Que Mas, depois bom que... ver isso. Falando Que sério, bom ver isso, que bom ver porque isso. vocês lavavam muito perfeitamente. Fazia com amor, né? Colocava o coração naquilo que faz. Eu acho que esse é o segredo, né? É, com certeza. Mas aí eu me lembro você falando isso, Juliana, só que eu não falo inglês. Então, assim, eu Aham. preciso da sua ajuda, me ajuda. Você pode Sim, intermediar? A gente fez aquela sim, sim. ligação com a Aham. americana, eu fui traduzindo e você se virando ali Ó, para aham. se comunicar com ela e ela fechou o contrato com você. Ela ficou quanto tempo com vocês ficaram Nós com esse... ficamos um ano como sócios, um ano. E aí Olha, depois ela foi, eu vendi a minha parte da sociedade para ela, né? Porque aí eu comecei, fiz uma transição de carreira, porque eu já não estava mais aguentando fisicamente o trabalho, né? Nem fisicamente, nem mentalmente. Porque nosso schedule começou a crescer, mas eu vou falar dessa parte é, lá do tá. começo, de quando a gente veio, né? Eu estava no Brasil e na época eu fui trabalhar na Câmara dos Deputados, né? Onde que eu tenho a loja, foi a oportunidade de eu entrar para eu ter a minha loja hoje lá na Câmara. E com isso eu recebi uma proposta de um deputado para poder fazer um tratamento de células-troncos em qualquer lugar do mundo que eu conseguisse que ele iria pagar. E aí eu falei com a minha esposa no mesmo dia, né? E aí eu até pensei assim que era papo de deputado, né? Na hora que ele falou que ia pagar tudo. E realmente depois era mesmo, porque ele não pagou nada. Sumiu. Sério? Eu estava aqui. Não, não, É e você está sério. contando e eu estou pensando, gente, mas ele não falou que foi o deputado que pagou. Eu me É, lembro que eu então. falei, gente, a Cássia nunca me contou isso. Ah, então foi papo mesmo. Foi papo de deputado, mas vamos lá. E aí, só que ele lançou a semente. É? Quando ele lançou a semente, em 2017, a Cássia, minha esposa, começou a me inscrever em vários tratamentos de células-troncos. E ela ficou 2 anos conversando com a Universidade de Miami, né, que tem um tratamento de cura de paralisia, por Google Tradutor. Quando foi em 2019, eu passei, eu acho que uma das maiores dificuldades da minha vida. Eu estava muito bom, né, na minha chácara, tal, meus pais estavam lá também, a gente estava tendo um momento ali de assando uma carne e tudo, e eu tive um sangramento na uretra. E esse sangramento, ele fez com que o sangue fosse para a bexiga e subisse para os rins, e dos rins espalhou pelo corpo. Em mais ou menos 15 minutos, eu já estava entre a vida e a morte com uma infecção generalizada. E foi assim, algo Gente, mesmo eu assim não sabia que do disso. nada aconteceu. E eu falo, é o poder das conexões, né, Juliana? Porque o médico do hospital que me atendeu é meu amigo pessoal. E antes de eu chegar no hospital, a Cássia já ligou para ele ficou me esperando na porta do hospital, já com uma enfermeira e uma maca. E ele falou para mim que se eu tivesse demorado 10 minutos mais, eu teria ali chegado morto já no hospital. E aí eu fiquei 15 dias lutando ali pela vida dentro daquele hospital, tomando antibiótico aqui na veia arterial do coração. E depois que eu recebi alta, a Cássia foi checar o e-mail e lá tinha uma carta. E ela imprimiu a carta e ela falou: Olha, você foi selecionado para um tratamento de células-troncos, de cura de paralisia. Só que não é aqui em Brasília. Aí eu pensei assim, eu falei, deve ser em São Paulo, né? Cidade maior do que Brasília e tudo. Aí ela chorando, Juliana, ela falou assim, é em Miami, nos Estados Unidos. Na época, Juliana, eu vi como aquela luta que eu passei entre a vida e a morte, como se fosse uma batalha para uma grande bênção que chegou logo após. E Eu, foi aonde eu tomei a decisão e falei com ela, falei, nós vamos deixar tudo e nós vamos para os Estados Unidos, vamos criar nossos filhos, que nós nem temos ainda, e os nossos netos lá. A nossa geração vai ser americana. E aí falei com ela, e a gente preparou tudo, chegamos nos Estados Unidos no final de 2019, 2019. Fomos recebidos por um casal de pastores aqui que nos ajudou demais, são pais para nós hoje aqui na América. Tenho muita gratidão a Deus pela vida deles. Moramos 2 meses de graça na casa deles. E com isso tudo, a gente teve um suporte, né? Mas, infelizmente, começo de 2020, a gente tinha acabado de alugar um apartamento e, tipo assim, um mês depois começou a pandemia.
né? Ali no começo de 2020, teve o lockdown, meus empreendimentos todos fecharam no Brasil, era o dinheiro que eu estava me mantendo no país. A minha esposa teve que ir trabalhar de helper, de house clean. Ela nunca tinha trabalhado pesado no Brasil, então foi um desafio muito grande para ela, enquanto eu tinha que procurar alguma forma de fazer dinheiro para poder pagar pelo menos o aluguel do apartamento que a gente tinha alugado. E foi aonde eu recebi uma oportunidade de lavar um carro. Eu, é, eu no Brasil, eu mesmo lavava meus carros, porque eu não tinha paciência de levar no lava-jato, e com isso eu aprendi durante a vida a lavar o meu próprio carro. E foi aonde eu falei para essa pessoa que se ela quisesse eu lavava o carro para ela. E ela me deu a oportunidade, lavei o primeiro carro, e ela me fez tipo como se fosse um direcionamento, né? Falou assim: por que você não monta um car wash? Você lavou tão bem meu carro que isso aí com Olha, certeza seria um sucesso aqui nos Estados Unidos. Aí eu falei, mas o que é um car wash? Eu nem sabia o que era. Aí ela falou, é um carro móvel que você monta os equipamentos todos dentro dele, você vai na casa das pessoas lavar o carro, né? Das pessoas. E aí, no outro dia, eu acho que uns 2, 3 dias depois, eu recebi uma ligação de uma pessoa que nunca tinha me visto, que ouviu a minha história, que eu estava lavando um carro, e que, e que falou que sentiu no coração de me doar um carro. E aí ele me doou um carro, aquela Ford Escape, que eu sempre ia, aquele carro eu ganhei, parceria com né, de ela. uma pessoa que eu nunca tinha visto na vida. E ali, com alguns irmãos, né, o pastor também da igreja que eu participava, me doou também muitas coisas, outros irmãos me doaram também, e eu consegui montar ali aquele car wash e comecei a ir para as ruas, procurar carros para lavar. E foi o desafio que eu tive. E nisso também, eu não sabia os produtos industrializados dos Estados Unidos. Os produtos que eu comecei trabalhando eram do Walmart. Ia lá e comprava, mas eu sabia que o produto industrializado seria muito mais, ou em grande quantidade, seria muito mais barato. E eu conheci um mexicano e eu fiz a mesma proposta que eu fiz em 2011 para o meu amigo, para trabalhar de graça, né, para ele poder me ensinar todas ali as manhas, né, de como lavar um carro no Eita, estilo então, americano. E ele me ensinasse aonde que eram os fornecedores para me pegar produtos em grande quantidade. E ele era um mexicano, tenho uma gratidão muito grande por ele. E ele falou na produtos hora, ele falou, ó, bons, pode vir, entendeu? produtos É, e ótimos, aí ele né, foi, Júnior, que eu acho que sim, ó, posso te falar? Faz uma é, diferença sim, enorme, porque fica muito diferente, grande, entendeu? O carro então, espetacular. e isso eu aprendi com ele. E eu peguei uma chave de um dos clientes, Juliana, porque quando eu comecei a lavar carro, eu tinha bem poucos clientes. Aí foi aumentando o meu schedule e eu sempre procurando fazer o meu melhor. Em tudo que eu entrei até hoje para fazer, eu sempre procurei fazer o meu melhor. E um rapaz, ele chegou nos Estados Unidos, Juliana, tinha 6 anos, né? Eu estou aqui há 5, então hoje está com 11 anos de América. Ele chegou, ele estava com 6 anos de América e ele tinha uma casa já lá em Boca Raton. Ele chegou nos Estados Unidos sem saber trocar uma tomada. Ele foi trabalhar para um eletricista que fazia muito dinheiro, mas que não investia em máquinas. Então, o chefe dele ganhava muito dinheiro, mas não investia. Andava só com um carro velho, caindo aos pedaços, as ferramentas tudo velho, de 10, 15 anos. E ele viu naquilo uma oportunidade. E ele implantou algo que ele falou, Júnior, enquanto eu trabalhava de ajudante, eu estava comprando as melhores ferramentas, entendeu? Enquanto minha esposa Muito, pagava as muito contas, eu esperto, estava hein? comprando as ferramentas e foi aprendendo. Aí ele falou: você quer ter o maior caos dos Estados Unidos? Invista em duas coisas. Primeiramente, fazer um bom serviço. Nunca seu carro tá sujo, entendeu? Porque eu não acredito naquele ditado que fala que a casa do ferreiro, o espeto tem que ser de pau. Na casa do ferreiro, o espeto ele tem que ser de ferro. Tem que ser a melhor churrasqueira é na casa do ferreiro. Então, se você lava carro, Perfeito. porque ele viu que meus equipamentos estavam bem bagunçados ali atrás, né, e tudo. Aí ele falou: seja o melhor, compre os melhores equipamentos e ande com o seu carro sempre limpo. Aonde você for, que seu carro esteja Olha brilhando. E eu só. peguei aquela chave e fui lavar o carro de um americano que mexia com MDF, tinha uma fábrica de MDF. Aí eu tive a ideia de mostrar para ele um car wash que eu vi na internet, que ele montou um móvel ali na parte de trás, que quando abria, tava os panos tudo dobradinhos, os produtos tudo penduradinho ali, tudo certinho. E eu perguntei quanto que ele cobrava para fazer uma para mim. Aí ele falou assim em inglês, né, no tradutor, falou: "Não, eu vou fazer um para você, você pode vir aqui depois da manhã que nós vamos instalar para você, eu não vou te cobrar nada". E aí ele montou para mim aquele móvel planejado que eu tinha Tem, tudo na parte traseira do organizadinho. carro. É.
E aí a gente organizava os panos, a gente lavava todo dia, colocava tudo dobradinho, os que era usado, tinha um cesto atrás do móvel que ninguém via os panos que estavam sujos, os produtos tudo no lugar, e o carisma de chegar em cada casa, né, com um sorriso e mostrando ali o melhor serviço mesmo, e com É. isso a gente conseguiu uma clientela muito grande, né? Na época que eu te conheci, Juliana, eu estava com 7 meses na América. Eu lembro muito bem Você tinha disso. acabado de chegar, eu me lembro. Sim, Estavam sim. recém-chegados. É, Agora, só te interromper um segundo, assim, isso que você falou, essa questão de você fazer muito bem feito, sim. independente o que você fizer, Júnior, eu acho que assim, Aham, o segredo é esse. Meu avô, sim. muito sábio, ele sempre falava, olha, se você quiser vender prego, Aham, problema, mas seja o melhor vendedor de prego da cidade ou, enfim, do país. Mas assim, procura se sim. especializar, ser muito bom. Aí você vê a diferença, não é, Júnior? Quando você usa os melhores produtos, o que você puder fazer, o que tiver ali no seu controle, você fazer o melhor. Você Aham. tem aquela, Fazer não o é melhor, aquela é. qualidade, eu acho que Sim, faz toda a diferença. Então, tem gente que faz um sim, trabalho mais sim. ou menos e quer resultados maravilhosos. Você tem que fazer um É trabalho verdade. muito bem feito para você obter Sim, né, os melhores resultados. Júnior, eu queria te perguntar com a sua equipe, porque agora você vai finalizar contando a sua história, e eu sim. quero. Você tem uma equipe grande hoje, de vários funcionários, e assim, como você traz essa sua resiliência, esse mindset de superar desafios, de seguir em frente com determinação, com otimismo, como você traz isso para o seu meio de trabalho? Como a sua equipe, porque normalmente, quando tem um líder que tem muita resiliência, ele set the tone, ele passa Sim. isso para a equipe. Então, assim, eu quero saber se na sua realidade isso acontece, se realmente você passa isso para a equipe, se a equipe pega muito esse mindset seu. Então, Juliana, assim, depois que eu vendi minha companhia de car wash, eu comecei a fazer outros empreendimentos, né, na área de trailer, RVs, e com isso eu tive uma oportunidade de comprar lotes, né, aqui nos Estados Unidos, e montei a minha companhia aqui hoje, né, a maior companhia que eu tenho, eu falo que é o meu xodó, que é a American Dream Real Estate Investments, né, uma corretora de imóveis aqui nos Estados Unidos, que trabalha com venda de terrenos com financiamento próprio, né, aqui na região da Flórida. Nós já vendemos mais de 200 terrenos, né, nos últimos 3 anos. Então, a nossa empresa hoje nessa empresa tem 7 colaboradores full-time e mais ou menos 20 colaboradores part-time, né, pessoas que nos auxiliam no processo da venda, que eu falo que ninguém faz nada sozinho. Então, quanto mais você cresce uma equipe sólida, mais ganhos você vai ter no final do mês. E é interessante, Juliano, você falar sobre essa questão da equipe, de como a gente se mostra para a equipe. Nós tivemos junto ontem, né, no Brasil Expo Flórida, que foi a segunda edição, e nós estávamos com um stand lá. E lá nós colocamos, Juliana, 15 pessoas com o uniforme na nossa camisa, pessoas que trabalham conosco, que estiveram lá. E o nosso stand, ele fez um diferencial, uma coisa mínima dos outros stands que fez toda a diferença. Nós servíamos café para as pessoas. Levamos uma cafeteira e ali a gente fala, você aceita um café? E todo mundo estava desesperado por café, porque não tinha, né, em nenhum outro stand. E aí, com isso, a gente não fez só um modelo de panfletagem, de entregar um panfleto e não saber quem a pessoa é. A pessoa ia tomar o café, recebia o panfleto, sentava ali conosco e ficava ali conversando 1 hora, né? E com isso, nós fizemos aí mais de 200 contatos que está hoje na nossa planilha. Então, hoje, a nossa empresa, todas as pessoas da nossa empresa são vendedores, todas, 100%. Porque da pessoa que administra, a pessoa que faz as planilhas, eles têm oportunidade de ganhos quando eles indicam pessoas também. Então, com isso, a gente mobiliza um Excelente. time inteiro. E as pessoas que são full-time, o que nós fazemos hoje? Todo lote que é vendido hoje na American Dream é retirado um valor que vai para um caixa. Quando chega no final do mês, ali é dividido entre os 7 funcionários. Então, trabalha todo mundo motivado, né, no crescimento da empresa. Então, eu falo que a empresa ela é muito a cara do dono. Então, eu tenho sempre, como falo, o carisma de tratar todas as pessoas iguais, e eu não aceito ninguém da nossa equipe tratar um outro funcionário com desprezo ou achar que é melhor um com os outros. Eu falo que o menor da empresa sou eu.
né? Então, eu me mostro assim e me mostro numa situação onde todas as vezes que nós fazemos nossa reunião semanal, a gente começa a reunião, Juliana, nunca falando sobre os problemas, nunca. A gente começa uma reunião falando sobre o problema. A gente pergunta sobre a vida de cada um, como é que tá, entendeu? Como é que foi a Perfeito, semana, Júnior. entendeu? Então, nossas reuniões são sempre leves. Nós, em 3 anos de American Dream, nós nunca tivemos uma discussão, nunca, em uma reunião. Por quê? Problemas, eles vão aparecer dia a dia. Agora, a forma que você lida com as pessoas é que vai fazer toda a diferença no seu crescimento. Então, só nessa empresa nós temos esses colaboradores, mas temos outras empresas também que nós estamos fazendo a gestão, que sempre implantamos essa mesma metodologia de o líder sempre ser o menor. O maior da empresa, eles têm que se colocar como o menor para servir todas as pessoas. E isso eu aprendi, Juliana, estudando a vida das pessoas. Então, duas pessoas que me inspiram é o Silvio Santos e o Ricardo Eletro, né? O dono da Ricardo Eletro, que ele hoje mesmo eu vi um vídeo dele aqui, que se ele vendesse tudo que ele tinha quando ele estava com 900 lojas, ele ia faturar US$ 1 milhão ou R$ 1 milhão líquido todos os dias. Mas todos os dias ele estava em uma das 900 lojas, atendendo o público, servindo cafezinho, limpando, que tivesse que pintar, ele pintava lá na loja. E ele sempre se mostrou assim. Então, essa metodologia que eles usaram e que deram certo, eu só estou replicando. Então, é algo que eu aprendi, Bom, que deu certo para eles e que hoje eu estou replicando, e é a metodologia que eu uso hoje para a minha empresa. E a minha empresa, hoje, dos 7 funcionários, são todos de home office, todos. Eu tenho uma pessoa que trabalha conosco na parte da administração, que ela está comigo desde o começo da empresa. Nesse período aí de quase 3 anos, eu acho que ela já viajou uns 15 países, Juliana. bom. Inclusive, hoje ela tá em Las Vegas, então ela tem que acordar 3 horas antes para poder cumprir o horário dela, né? Então, enquanto é É, 9 horas para nós aqui, para ela lá é 6 horas da manhã, né? Então, ela teve em uau. Portugal também, que era, É, acho que 6 horas de fuso, entendeu? Na é. Noruega. Que E aí, com isso, interessante. Agora, Júnior, deixa eu só fazer um comentário que você falou tanta coisa aham, importante em relação a essa questão de equipe. Eu acho que assim, esse mindset seu é assim genial. Primeiro, assim, o líder se colocar numa posição de nada mais do que o que guiar a equipe a sim, alcançar bons resultados. O líder não é maior do que ninguém da equipe, sim, absolutamente. Eu acho que sabe, tem muito, infelizmente, no mercado de trabalho, muito ego, muita sim, gente que acha que quando é, você se torna líder, aham, você tem, eu sou melhor de alguma forma. Eu, sim. eu acho que Ganha assim, você tem. superpoderes, né? Acho que ganha Exato. superpoderes. E você tem algumas habilidades que eu acho que realmente um líder para estar naquela posição, de repente, Aham, ele desenvolveu um pouco mais certas habilidades, um certo conhecimento, que ele está ali para realmente dar uma guiada na equipe. Mas eu sim, acho que essa mentalidade sua de escutar a equipe, de estar ali fazendo, você vê que você já começa a equipe de uma maneira leve, começa as sim, reuniões de uma maneira leve, sem né, já ali demandando coisas, você escuta o que eles como estão e tal. Eu acho muito bacana. Eu sempre comecei minhas reuniões assim também, Júnior. Eu acho sim, que esse sim. é o segredo para você É. não começar diretamente quem trabalha na equipe comercial, com números. E aí, como é Aham, que forecast e tudo? As pessoas querem saber que você se preocupa com elas, que você está sim, ali para escutá-las. Então, é muito importante isso. Mas assim, sim. só voltando rapidamente, assim, você acha que essa questão sua de resiliência, assim, voltando só nessa questão da resiliência, você sente que a sua equipe pega muito já pegou esse mindset seu, que mesmo que aconteçam adversidades, porque no business é normal, às vezes tem momentos que de Normal, né? repente, vocês estão vendendo muitos lotes e tem Aham, momentos que vai dar uma estagnada, vocês não vão estar vendendo tanto e tudo, mas que eles não percam essa, entendeu? Determinação aham, de seguir em frente, não deixar que o estresse tome conta, consigam administrar a mente, tudo. Você sim. passa isso para eles, você sente que eles têm essa habilidade? Sim, assim, hoje nossa equipe ela é formada por, eu sou o CEO da empresa, eu tenho um sócio,
né, que é o vice-presidente, o Marcos. Eu tenho uma pessoa que trabalha na parte de gestão de pessoas, né, que é o RH, que é a Jéssica, que está no Brasil. Tenho a Bia, que é a parte de administração, que lida com todos os dados, né, da empresa, estão todos com ela. E tem uma pessoa que só trabalha com planilhas, duas pessoas que trabalham no marketing, uma pessoa que trabalha no tráfego pago. Então, todas as pessoas que trabalham comigo hoje, eles têm uma resiliência propriamente da vida, porque todas as pessoas que eu contratei, Juliana, e eu sempre ensino isso para as pessoas, foram pessoas que estavam começando seus negócios. Entendeu? Então, tipo assim, a menina que trabalha na administração para mim, ela trabalhava de helper, de house clean. Fala inglês fluente, espanhol fluente, já morou em vários países do mundo e estava limpando casa. E aí eu falei, olha, eu preciso de uma pessoa igual você para começar a trabalhar para mim. E aí ela começou. O rapaz que trabalhava ou que trabalha com o tráfego pago, ele foi bem sincero comigo. Ele falou: olha, eu estou começando agora, entendeu? Você está sendo um dos meus primeiros clientes, mas eu tenho muita força de vontade para fazer e eu vou te mostrar que vai dar certo. E nosso Instagram, ele deu um jump assim no número de seguidores, assim, de um mês para o outro, que eu fiquei impressionado, que nós não conseguimos fazer em um ano, ele fez em um mês, entendeu? E Olha, aí, com isso, a moça também que trabalha no marketing também, nós passamos por 5 empresas de marketing até padronizar aquilo que a gente queria, porque a minha ideia está aqui, mas eu quero que ela esteja aqui, né, na tela do celular. E ela conseguiu fazer isso, então todo o nosso modelo de marketing hoje, ele já está padronizado. E todo mundo trabalha de home office, todo mundo está recebendo em dia e todo mundo sabe o que tem que fazer. Então fica fácil. ai, Então perfeito, eu não você vou ser esclarece. cobrado por uma coisa que eu estou recebendo e que eu tenho a obrigação, vamos dizer, de fazer de uma forma natural. Então, com isso, todas as pessoas da nossa equipe hoje têm uma resiliência muito boa, abraçaram a nossa ideia, tanto é que nas reuniões a gente sempre pede sugestões, né, para a gente poder melhorar e cada um coloca a sua sugestão, né, assim, seja positiva ou Se negativa. sentir parte de toda a Sim, evolução da empresa, isso é sim. fundamental, é muito importante. E todo mundo tem participação nos lucros, né? Isso também é muito importante, porque eles não se veem só como funcionários, eles se veem como dono da empresa. Para dar certo, eles têm que estar junto com nós, ajudando a gente, auxiliando para que a empresa continue crescendo. Tá ótimo. Olha, Júnior, eu te agradeço demais. Que bate-papo gostoso, que história linda sua, que história bonita. Parabéns mesmo. Olha, você realmente é um lutador, tá assim se desenvolvendo cada vez mais, está crescendo. Eu vejo que você está hoje realmente numa posição muito melhor de quando a gente se conheceu, e é por luta, por determinação, você realmente não deixar que nenhum problema te trave, você realmente vai e segue em frente. Então, parabéns, assim, parabéns pela família, pela sua esposa maravilhosa. E assim, se você tiver alguma mensagem que você daria para as pessoas, assim, em relação se por medo ou por algum tipo de sentimento que estão bloqueadas, assim, que fala só uma mensagem final, assim, o que que você falaria para essas pessoas, para qual a mensagem às pessoas? Eu quero deixar como falam, uma fala, né, do homem mais sábio que já existiu na Terra, que está lá no livro sagrado, na Bíblia, que fala lá no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 3, que fala assim: confie ao Senhor os seus projetos e eles serão estabelecidos. Então, tudo, cada um de nós temos uma crença, cada um de nós temos uma fé, e nós temos que confiar em Deus, que tudo que a gente colocar a mão para fazer vai dar certo. E uma outra fala também que eu sempre falo, Juliana, o feito, ele é melhor do que o perfeito, né? Então, muitas vezes você não está progredindo porque você está procurando o perfeito. Todos os vídeos que eu já postei hoje nas minhas redes sociais, só um que viralizou, né? E hoje aí tá com acho que mais de 200 mil visualizações. E não foi um vídeo que foi gravado no estúdio profissional com câmera em HD, não. Foi um vídeo que foi gravado com a mão, falando um pouco ali, mostrando um pouco ali de mim lavando carros, né? Eu mesmo segurando o celular, né? Então, o feito ele é melhor do que o perfeito. Então, não espere amanhã para você começar a empreender. Se você está na CLT, se você está trabalhando fichado em uma empresa, faça
faça o seu melhor para aquela empresa, mas comece empreendendo aos pouquinhos, entendeu? Eu, com 2 anos de Câmara dos Deputados, Juliana, eu pedi para sair da Câmara. Eu cheguei na minha chefe e falei para ela, olha, eu não quero mais trabalhar aqui. Estou abrindo a minha vaga para outra pessoa. E ela falou, você está ficando louco, como é que você vai abrir mão de uma vaga que você trabalha 4 horas por dia, de segunda a sexta, e recebe o salário que você recebe? Eu falei, pode dobrar meu salário, que não é esse o meu foco de vida. Eu quero empreender e eu vou empreender. E saí de lá, mas quando eu saí de lá, Juliana, eu tinha 3 casas, 2 carros quitados, uma empresa que me gerava um lucro gigantesco por mês, e que aquele salário que eu estava ganhando por mês, lá da Câmara, eu estava fazendo muitas vezes em 3 dias. Então eu não saí na doida, igual, tipo assim, muitas pessoas que eu já vi, tipo, vou empreender e sai da empresa do nada, entendeu? E depois tem que voltar lá de novo para procurar emprego, né? A gente conversou sobre isso, e eu queria até que você falasse também um pouquinho sobre. Eu sei que eu sou entrevistado, mas eu achei interessante quando você falou o tempo que você trabalhou, né, para empresas, para que hoje você pudesse ser um empresário. Eu não me recordo quantos anos você trabalhou, né, para empresas, para que hoje você pudesse ser um Eu empresário, né? fiquei 20 anos no mundo corporativo. 20 anos. Só Sim, no 20 mundo anos. corporativo na área de tecnologia, trabalhando para Aham. nacionais. Uau. Mas sempre como líder, sempre como líder. Sim, Então, sim. assim, a Aham. parte de liderança, de estar com equipe, de trabalhar tanto na parte, estimular as equipes a venderem, a alcançarem, assim, superarem metas, eu Aham. acho que eu sempre gostei muito desse desenvolvimento pessoal. Sim. Eu acho que Uhum. one, você ter essa reunião com cada pessoa, você ver É, o desenvolvimento de cada pessoa, isso sempre me fascinou. que Então, eu bom. acho que gente, eu amo gente. Eu também, Eu sim, sou uma pessoa que, assim, eu gosto de trabalhar com pessoas. Então, sim. realmente, eu falei, ai, por que não fazer esse trabalho que eu vinha fazendo, um trabalho bacana e tudo, por que não espalhar para mais, para outras pessoas? Abrir Aham. um pouco mais esse leque. Então, assim, eu estou muito feliz, é um momento muito Sim. diferente para mim, é um desafio realmente, porque eu nunca tive meu próprio business, mas eu estou adorando, eu estou amando esse processo. Aham. Estou, assim, bem otimista, como a gente falou, e é Bom, isso, trabalhando para fazer um ah, negócio bem que- feito. Não é, Júnior? Isso é o mais importante, assim, fazendo uma coisa muito séria, é isso mesmo, máximo de sim, com excelência certeza. possível. Aham. Tá? Mas, querido, muito obrigada. Que bom. E, Juliana, uma coisa também que eu queria só para concluir aqui era te agradecer, né? Você e sua família, por todas as vezes ter tratado nós, não como se fosse só a pessoa que ia lavar o seu carro, né? Mas como um amigo, como um irmão. E de todas as vezes que você abriu a porta da sua casa para nós, eu quero te agradecer mesmo. E todos os conselhos que você me deu durante toda a caminhada, que eu chegava na sua casa para lavar o carro, você pode ter certeza que está guardado no meu coração. E eu vou levar isso para o resto da minha vida. Eu Cada me vez que a gente emociono, não ia fala lavar assim. seu carro. Cada vez que a gente ia lavar seu carro, eu saía de lá mais excited, né, para poder aí crescer na América, porque você me mostrava que sempre isso era possível, né, acreditando nas minhas ideias, né? Então, eu quero te Ah, agradecer por isso de Júnior, coração. poxa vida, que delícia escutar isso. Olha, muito. Eu que agradeço demais, que mensagem boa, assim, escutar. E você pode ter certeza que a gente fazia, eu e minha mãe também Sim, estava aqui muitas vezes, e a gente sempre verdade. gostou demais de vocês, você e Que Cássia. Então, bom. agradeço muito, tá? Um Eu que beijo agradeço. muito grande, boa sorte, que você continue aí arrebentando cada vez mais, tá bom? Amém. Obrigado, Então Juliana. tá, Tchau, tchau. obrigada, muito obrigada. Tchau. E quem ainda não segue o nosso canal, siga o nosso canal, que toda semana a gente vai colocar mais vídeos e o Júnior também volta aqui depois para contar mais do business dele. A gente vai fazer depois mais alguma gravação com o Júnior. E, de novo, muito obrigada por acompanhar nosso canal e faça um comentário.